Bom dia. Bom, hoje nós iremos estar aqui apresentando alguns trabalhos, tá, dos meninos do nono ano, os alunos do nono ano, do Centro Educacional Alternativo, para o terceiro fórum, né, interdisciplinar, fórum online devido aí à pandemia. O fórum, esse terceiro fórum, tem como, né, aí nós temos corpo, mente, meio saudável. Tá? Nós iremos estar aí apresentando alguns trabalhos, né, que os meninos elaboraram em relação a corpo, mente e meio saudáveis, ok? Então, vamos iniciar aqui com a primeira equipe, que é em relação à mente, com a aluna Mariana. Bom dia. Terceiro Fórum Interdisciplinar. Escola Centro Educacional Alternativo. Alunos Ana Luísa, Eric, Gustavo, Daniel. E eu. Data, dia 25 de 6 de 2020. Mente. Mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Mente é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano, relacionadas à cognição e comportamento. Problemas psicológicos. Existe um número vasto de distúrbios mentais e doenças psicológicas, mas alguns delas são mais comuns, por afetar um número expressivo de pessoas de várias idades e gêneros. Perda de interesse ou prazer na vida e nas atividades do dia a dia, tristeza generalizada, sentimentos de culpa, baixa autoestima, distúrbios de sono, mudanças nos padrões alimentares, cansaço constante, exaustão sem causa aparente e falta de concentração. Ana Luísa ou Mariana? Sou eu. Pode ler. O que fazer para se prevenir esses problemas? Exercícios físicos diários, eles liberam uma substância importante, a endorfina, que está ligada ao bem-estar. Além disso, melhoram a circulação, melhoram a fixação de cálcio nos ossos e descansam a mente. Uma caminhada de 30 minutos todos os dias já é o suficiente. Relaxamento. Qualquer técnica ou prática de relaxamento é benéfica. Praticar uma atividade que acalma e traz alívio das tensões advindas do mundo atual. Meditação. Vários estudos dão enorme importância à meditação, respeitando cada um seu credo religioso ou mesmo adotando técnicas não vinculadas a credos. Essa atividade descansa o lado lógico ou dominante do cérebro, ativa o lado não dominante e também o chamado sensitivo. Vamos lá, Eric? Casos de problemas psicológicos. Pode passar, professor. Ok. Vou passar. Pronto. Caso do Whindersson. E o Eric está lá na internet. Mariana pode ler, tá? Ana Luísa. Quer que eu leia? Eu leio. Caso do Whindersson. Foi fazendo graça de tudo e rindo de si mesmo que o Whindersson Nunes virou um dos comediantes mais populares do Brasil. Nasceu na internet, foi para os palcos, tem 23 milhões de seguidores no Instagram e 36 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Mas apesar do sucesso, teve que lidar com uma grande ausência dentro dele.
sem entender o que era, fez um desabafo na internet, disse que estava triste fazia alguns anos, que tinha medo de decepcionar os fãs e que já não sentia tanta vontade de viver. Cancelou toda a agenda de shows por 3 meses e foi diagnosticado com depressão. Gustavo? A internet de Gustavo caiu, professora. Voltou. Tomado? Pode ir. Caso Leonardo DiCaprio, transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Durante as filmagens do filme, eu lembro do meu maquiador e do assistente dele andando comigo de um lado para o outro do set de filmagem. Ele dizia: Deus, vamos precisar de 10 minutos para ele refazer todos os seus passos, trocar a porta e voltar aqui de novo. Isso literalmente me deixou louco muitas vezes. Então essa foi a apresentação do grupo 20, tá? Trouxe aí 2 casos em relação, né, aos problemas psicológicos que afetam aí a nossa sociedade. Próximo grupo, eu vou trabalhar em relação ao corpo. Bom dia. Centro Educacional Alternativo. Os alunos que compõem esse grupo é Ana Marina, Jeffter, Pedro, Rafael e Vanessa, no caso eu. Série 9º ano. Terceiro Fórum Interdisciplinar, onde os temas são mente, corpo e meios saudáveis. O nosso tema é corpo. Corpo. Neste trabalho, você aprenderá sobre o real conceito de corpo saudável e como cuidar dele. A ideia de um corpo saudável. A ideia de um corpo saudável é geralmente associada à imagem de um corpo que está dentro de rígidos padrões estéticos, mas a saúde das pessoas acaba sofrendo com essas determinações. O ideal é chegar a um equilíbrio entre saúde e bem-estar com o próprio corpo. Quantas vezes você já se pegou em frente ao espelho após o banho, antes de se vestir e saiu questionando a beleza do seu corpo? O processo é o mesmo. Olha aqui, puxa ali, amassa o quadril de um lado, aperta a cintura do outro, como se estivesse moldando a própria silhueta com as mãos. Essa rotina pode ser bem comum. Nós vivenciamos pressões sociais que as fazem ter relações muito rígidas com o nosso próprio corpo. Explicando a ideia de corpo saudável, é geralmente associado à imagem de um corpo que está dentro de padrões sociais estabelecidos pela sociedade. Porém, nós não devemos seguir a sociedade nunca seguir os padrões sociais. Portanto, para você ter uma boa saúde corporal, não é necessário você agradar a sociedade. O que é um corpo saudável? A saúde do corpo está intimamente ligada ao autocuida do mesmo. E isso quer dizer um pouco mais do que estar à vontade com o próprio corpo. Para manter a saúde do seu corpo, antes de tudo, você deve conhecê-lo. E isso vai além de olhar o corpo no espelho para ver se ele agrada esteticamente. Para que a sua saúde esteja em dia, todos os seus órgãos internos do seu corpo devem funcionar propriamente, sem doenças que possam acometê-lo. Sob a máxima, corpo são, mente sã. Pois um depende do outro. Conheça os limites do seu corpo, a forma que ele tem e respeita-o. Ao conhecer o seu histórico de saúde, adere a exames de rotina e aceitar suas próprias características, você começa a uma nova relação mais saudável com a sua própria imagem e com seu corpo. Então, um corpo saudável é quando você está tudo bem com o seu corpo, os órgãos seus estão funcionando propriamente em cada seu lugar. E quando você tem os exames de rotina, aceitar sua própria característica, você começa a ter uma melhor relação com o seu corpo. Pedro? Oi, minha vez. As medidas para manter um corpo saudável. Como alimentos saudáveis. Manter uma alimentação balanceada fornece ao corpo vários nutrientes vitais, proteínas, vitaminas, carboidratos, gorduras, etc., necessários para o funcionamento correto, além de ajudar a ter mais energia. Pratique mais exercício físico. O exercício físico regular é tão importante para o corpo como
a dieta rica em nutrientes. Ajuda na manutenção para manter um corpo saudável, fortalece os ossos e os músculos, contribui para a melhora do humor, a saúde mental e fortalece o coração. Os Centros de Controles e Prevenção de Doenças dizem que os exercícios físicos diários, moderadamente intenso e aconselhável e intensivo para quase todas as idades. Então, o que eu acabei de ver foram medidas para ter um corpo saudável e um corpo forte, como ter a alimentação saudável, comer mais frutas, mais legumes, frutas, mas também não ter só a base de alimentação saudável, como frutas e legumes, mas comer o certo, como uma proteína, uma vitamina e gorduras, etc. E praticar bastante exercício físico. O exercício é muito importante. Ele ajuda em várias coisas, como melhorar o humor e melhora até o sono. Pode passar, professora. Essa imagem mostra uma atividade física que é praticada regularmente por algumas pessoas, que é o ciclismo. Rafael? Minha vez. Durma o suficiente. Outro fator muito importante para manter uma boa saúde ao longo dos anos é a quantidade adequada do sono. A reparação do coração e dos vasos sanguíneos acontece apenas quando você está dormindo. O sono ajuda a equilibrar os hormônios do seu corpo e também desempenha um papel vital no crescimento e desenvolvimento. Para não só manter o corpo saudável, mas também sobreviver, manter o corpo bem hidratado é essencial. A água é vital para o funcionamento correto de cada célula do corpo. A água regula a temperatura corporal, atua como transportadora dos nutrientes e resíduos do corpo, mantém a pressão sanguínea sob controle, lubrifica as articulações e amortece vários órgãos do corpo. A água perdida pela transpiração e respiração todos os dias deve ser substituída para evitar a desidratação. E aí a mulher dormindo, porque o sono também ajuda muito a equilibrar os hormônios do corpo. Vanessa? A importância do corpo saudável. Saiba que a beleza do corpo, o padrão estético que o corpo segue é muito subjetivo. A barriga negativa, a quantidade de gordura corporal, a magreza, entre outros aspectos que respondem somente à imagem que você vê no espelho, não devem ser o seu guia para cuidar da saúde do seu corpo. Mantenha hábitos saudáveis, observe seu corpo e suas reações muito além da estética e do padrão de beleza que foi estabelecido. Um corpo bonito é um corpo que está cheio de saúde. Podemos concluir, então, que vivemos em padrões estéticos, onde o corpo é a principal vítima por ser aquilo que podemos ver. Porém, o corpo é muito além daquilo que podemos ver, são os órgãos internos. E os maus hábitos em que temos faz com que gere doença. Então, praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, dormir bem, beber bastante água, é uma questão de saúde, não apenas daquilo que vemos, e sim do funcionamento do nosso organismo. Então, em meio à pandemia, esse momento que estamos vivendo, não melhorar os nossos hábitos deve ser uma das coisas principais que devemos fazer, porque neste momento é que estamos mais sujeitos a doenças. Então, podemos concluir, então, que devemos sim ter bons hábitos, não apenas para o padrão estético, e sim para a nossa saúde e nosso bem-estar. Então, nós finalizamos aí, né, os respaldos feitos pelos meninos, né, da turma aí do grupo corpo, né, tudo que nos traz benefícios, né, para o nosso corpo. Próximo grupo, agora em último, são os meios saudáveis, né, que devemos ter para que, junto com a mente e o corpo, possamos ter uma vida, né, melhor. Lá com a aluna Ana Rosa. Ana, seu áudio. Tive o áudio? Escola, Centro Educacional Alternativo, professora Monique Marielle,
Meu grupo é Ana Rosa, eu, Flávio, Maria Eduarda Guedes, Pablo, Raíssa. Data 25/6/2020, série 9º ano. Nosso tema é os meios saudáveis. Como os meios em que vivemos podem influenciar a nossa saúde e personalidade? Você sabia que o ambiente em que você convive pode afetar a sua saúde mental? Além disso, muito do que nós somos, independente de fatores genéticos, é resultado do contato do meio em que vivemos e de pessoas com quais nos relacionamos durante toda a vida. Aqui temos uma frase de Flávia Habib, em que ela diz: o meio em que vivemos contribui para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual e emocional. Estamos ligados de maneira direta com a energia da natureza e do que nos sente. Então, o meio em que vivemos, ele vai influenciar a gente de diversas maneiras, tanto no nosso desenvolvimento, nossa maturidade, como no crescimento espiritual e emocional. A energia de um ambiente, ela vai influenciar diretamente com o que você é, com o que você será e com o que você vai sentir momentaneamente. Por que nossos comportamentos sofrem influência do meio em que vivemos? A criança, ela carrega traços de vivências familiares, mas também de lugares em que está inserido. Então, não é só o ambiente familiar, mas também escola, ambientes públicos e locais que ela tenha convivência com outras pessoas. O indivíduo e meio, eles são parceiros de uma relação bidirecional. O que seria essa relação bidirecional? Um influencia o outro. Uma pessoa, ela vai influenciar tanto o meio em que vive, quanto o meio em que vive vai influenciar ela. Porque se ela não estivesse ali, o meio ele seria diferente. E por ela estar ali, aquele meio vai influenciar no jeito que ela é. Para ficar mais fácil de compreender, a gente pode pensar em uma folha branca. Quando a gente nasce, a gente é essa folha branca. E ao decorrer da vida, quando a gente vai passando por outros lugares, essas influências, ela vai escrevendo na nossa folha. E assim a gente vai sendo formado. O nosso jeito de ser, nosso jeito de observar, ver e entender as coisas. Somos sujeitos incompletos. Estaremos em constante formação e mudança durante a vida. Então, hoje eu sou assim, mas amanhã eu posso estar diferente. Eu mudei o ambiente que eu vivo, agora eu vejo tudo. O psicólogo Albert Bandura, ele entende que, além da experiência direta, o homem também pode aprender por meio da observação. Isto é, ao observar ações de outras pessoas, os indivíduos estão sujeitos a adotar os padrões de comportamento observados para si mesmos. Então, não é somente estando no meio. Estando no meio, ele vai começar a observar o que acontece. Mas a gente também tem outra situação, que se você vive num ambiente muito ruim, você pode mudar aquilo, porque você vai observar e não vai querer aquilo para você. Vamos lá. Pablo? Agora vamos. Ative o seu áudio, Pablo. Para a gente poder te ouvir. Pronto, aí. Pode começar, Pablo. Só você ativar o áudio que... Pablo, fala sem o fone para a gente poder te ouvir, porque eu não estou a gente não está te ouvindo. Sem o fone, acho que fica melhor. Tá? Vamos ver. Ainda não estamos conseguindo te ouvir.
Para você ativar um pouco. Tenta sem um fone para a gente tentar te ouvir. Para ver se fica legal. Conseguiu? Sem um fone? Vamos lá. Espera só o Pablo voltar aqui. Talvez a gente consegue discutir aqui em relação a qual a importância dos meios, né, em nossa vida. Vamos lá, Pablo? Tire o fone para a gente poder te ouvir. Isso, pode tirar, desconectar do computador e aumenta o volume. Tá? Bom, nós não estamos conseguindo ouvir Pablo, mas ele está ali, né, representando. Se alguém do grupo quiser poder falar por ele, porque a gente não está conseguindo ouvir, ele não conseguiu conexão. Assim que ele conseguir, a gente volta também, não tem problema não, tá? Vai tentando aí, Pablo. Ou pode ser Ana Rosa, Raíssa, pode estar falando aí com o Pablo enquanto ele tenta lá continuar a conectar. Então, vou estar explicando por Pablo. O assunto de Pablo é qual a importância do meio nas nossas vidas. Sabemos que nenhuma pessoa é igual a outra. Cada um possui características biológicas, comportamentos, maneiras de pensar e agir peculiares. Isso que nos faz diferentes, além de estipular nosso papel na sociedade em que estamos inseridos. Então, o meio, como ele vai mudar o nosso jeito de ser, vai ser bastante importante, porque é essa diferença que nos torna especial. Cada um é único. O seu jeito de pensar não é igual ao outro. E assim a gente pode conviver em sociedade. Se todo mundo tivesse uma opinião igual, seria difícil viver. Mas o importante é ter opiniões diferentes e respeitar. Tentar entender o que o outro quer dizer. É importante frisar que muito do que nós somos, independente de fatores genéticos, é resultado do contato que temos com o meio que vivemos e das pessoas com as quais nos relacionamos durante toda a vida. Então, como eu falei, além dessa genética que nós temos, somos influenciados pelo meio em que estamos. Também é esse meio que nos permite evoluir e criar conceitos de vida para nós mesmos. Temos a capacidade de ver e observar se vamos querer que esse meio seja o nosso ser. A influência não é 100% ruim. Pessoas boas também saem de ambientes negativos. O meio ele vai também nos permitir observar diferentes âmbitos e ver se queremos aquilo para a gente. Não é porque eu estou num ambiente ruim que eu serei uma pessoa ruim. Esse ambiente ele pode influenciar também de maneira boa. Eu estou vendo que meu pai fuma, mas eu não vou querer fumar também porque eu sei que faz mal. Então, a questão é observar, ver se eu quero isso para mim e evoluir. O Pablo conseguiu ativar o áudio? Não conseguimos ouvir Pablo. Será que ele não conseguiu ativar? No cantinho aqui, Pablo, de vermelho, tem um áudio e vídeo. Você clica para ativar o áudio. Ainda não estamos... Já está ativado, professor, o áudio dele. Ah, já. Vai ter algum problema lá. Mas no final, Pablo, até lá, se você quer ativar, nós voltamos para a gente, né, ver a parte do Pablo, que ele está ali tentando falar, mas o áudio dele não está indo. Ok, Pablo? A gente vai voltar depois. Então, vamos para o próximo. Flávio. Qual foi? E se influência for negativa, ela cria uma pessoa má? Nesse sentido, o meio que vivemos tem grande influência em nosso modo de enxergar as coisas, e de se relacionar com os outros e de viver.
muitas das vezes em que estamos uma ideologia ou pensamento que não concordamos, a nossa reação é entrar em confronto com o grupo em questão ou os nossos próprios valores. Claro que isso não pode ser generalizado, afinal, cada pessoa encara as situações de uma forma diferente. Cada novo, cada novo grupo com o qual nos entramos em contato, cada situação, seja ela positiva ou negativa, coloca nosso ser mais próximo desenvolvimento do desenvolvimento. Essa trajetória, tanto de quanto de evolução, é uma que cada trilha. Isso. Então, o Flávio explicou, né, se a influência for negativa, ela criará uma pessoa má, né, que a gente fala que geralmente quando a criança só está em um meio, né, de pessoas que só tem influência negativa e que tende a criança também a ser, né, uma pessoa negativa, né, as suas ações sejam negativas. Então, o Flávio explicou aí, né, se tem disso do meio se a influência for negativa, se criará sim, uma pessoa má. Vamos para o próximo. Duda Guedes. Eu vou falar sobre como o nosso meio pode nos afetar diante dessa pandemia do coronavírus. Agora que está todo mundo no meio dessa pandemia, todo mundo de quarentena, as pessoas estão ficando mais em casa e tendo mais contato com os familiares. E existem, por mais que seja família, que muitas pessoas falam isso, mas as famílias também são tóxicas. Existem pais que não, como eu posso dizer, que não ajudam o filho, que não incentivam, que colocam o filho sempre para baixo, como se ele fosse inútil, que não ajuda em nada. Talvez seja pelo fato deles terem sido criados assim, que tem uma questão também que tem coisas boas que são hereditárias, mas as ruins também são, pelo fato dos pais terem sido criados assim, tratando como inútil, achando que eles seriam incapazes, eles acham que isso seja algo normal e tratam o filho assim também. E é algo que vai ficando hereditário. Então, de acordo com a criação, para eles, como foram criados assim, é algo normal. E assim vai sucessivamente, dos filhos, netos, tataranetos, e entre outros. E durante essa pandemia, tem muitas pessoas desenvolvendo muitas crises, muitos problemas psicológicos, pois não sabemos quando tudo isso vai passar. É uma angústia ficar dentro de casa. Pessoas que já tinham problemas psicológicos, por exemplo, como ansiedade, estão desenvolvendo cada vez mais crises, precisando urgentemente de psicólogos, algumas até tomando remédio para dormir, tomando calmante. E até quem não tinha, de certa forma, está desenvolvendo, pois é algo que não sabemos quando vai acabar, não tem uma solução imediata para isso, e é só notícias de mais casos, e além de notícias falsas que deixam a gente mais atordoados ainda. Então, muitas doenças estão sendo frutos disso, principalmente de famílias tóxicas, que de tanto menosprezarem os filhos se tornam solitários, ou apenas estudam e ficam trancados em casa, ou desenvolvem isso de acordo com bebida, usando droga, que é como tem aquela frase, todo excesso esconde uma falta. Ou seja, se um jovem, um adolescente de 16 anos, ele já está se tornando um usuário, ou está fazendo coisa errada, virando viciado em álcool, em droga, é porque, de certa forma, tem algo por trás disso. Por mais que a sociedade julgue por ele fazer isso, ninguém tenta perceber o que tem de ruim. E é isso que os psicólogos e os psiquiatras fazem. Eles buscam primeiro entender o passado, pois é lá que está o problema. É lá que está a causa. Foi de certa coisa que o pai falou, que o filho se tornou assim, que se tornou uma criança abusiva ou, como eu posso dizer, agressiva, que age de uma maneira assim surpreendente. Então, independente de tudo, acho que os pais precisam bastante estudar sobre isso, reparar mais nos seus filhos, saber por que ele age assim, o que tem por trás, ou levá-lo no psicólogo. E se os pais não conseguirem enxergar isso, que alguém da família, né, que tem uma mente mais aberta, que possa falar para eles e tentar ajudar. Seu filho está assim, por isso e isso, você tem que agir diferente, sentar mais com ele, conversar. É importante ter diálogo na família. E é isso. Raíssa, temos
5 minutos, tá, Raíssa? O que fazer para solucionar questões de ambientes tóxicos? Diante dessa realidade, o que resta fazer é buscar formas de se diferenciar desses padrões que foram impostos, resolvendo questões internas como buscar um processo de psicoterapia, que é uma técnica para o indivíduo se encontrar, ampliar os seus pensamentos, se desenvolver como pessoa. Buscar amizades positivas, só assim a gente se cercará de modelos bons que farão a gente aprender a viver de forma mais leve e saudável. E tendo bons modelos, a gente vai ser uma pessoa melhor também e não vamos seguir de caminhos errados. Qualquer processo de autoconhecimento é muito interessante, pois os processos de autoconhecimento, eles buscam o resgate da autoestima e o fortalecimento do nosso eu. A atividade física, que todo mundo sabe que é muito indicado para ampliar o círculo de amizades, favorece o nosso bem-estar e, igual pessoas que sofrem de ansiedade, é uma coisa que ajuda muito também. Pode passar, professora. Falta 3 minutos, tá? Escolher ser feliz é uma tarefa um pouco trabalhosa nesse contexto tóxico, no nosso ambiente, que hoje em dia está muito tóxico, que é muito difícil a gente ser feliz hoje em dia. Porém, estamos aqui para enfrentar vários obstáculos que não nos são apresentados. Porém, alguns deles podem se tornar mais fáceis de carregar quando não estamos dispostos a olhar ao nosso redor e reconhecer o que está fora do foco. Então, é mais fácil a gente ser feliz quando a gente não liga, não olha o que está ao nosso redor, que o mundo hoje em dia anda tão tóxico, então é melhor a gente não reparar essas coisas que estão... Pode passar. E para concluir, nós trouxemos uma imagem com um texto reflexível de Damaris Esté Dalmas. E está escrito assim: somos um pouco de tudo o que vivemos. Somos o que fica na memória, no coração e na alma. Somos o que nos tornamos após nossas vivências, o que sobrou e o que transcendeu nossas experiências. Enfim, somos a melhor parte de tudo o que passou. Ou seja, tudo o que vivemos, que vivenciamos, nos tornamos a partir daquilo que a gente viveu, do ambiente que estamos, acabamos levando isso para a nossa vida. Então, finalizou aí, né, as apresentações dos alunos do 9º ano do Centro Educacional Alternativo com essa linda mensagem, né, da aluna Raíssa, tá? Então, ficamos por aqui. Até o próximo Fórum Interdisciplinar com Fé em Deus fora dessa pandemia. Obrigada a todos pela participação de vocês.